Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese. Hoje, a partir do capítulo 13, Características dos Milagres, subitem 6. E nós vamos fazer aqui a leitura do pensamento de Allan Kardec, logo em seguida vamos tecer os nossos comentários. Diz Kardec: como o meio no qual agem os espíritos e os modos de execução não são mais os mesmos que no estado da encarnação, os efeitos são diferentes. Esses efeitos parecem sobrenaturais porque são produzidos com o auxílio de agentes diferentes do que nós nos servimos. Porém, desde o momento em que esses agentes estão na natureza e as manifestações ocorrem em virtude de certas leis, não há nada de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos eram considerados como prodígios por certas pessoas. Desde que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. O mesmo acontece com os fenômenos espíritas, que não fogem da ordem das leis naturais, mas que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que são a origem de uma imensidade de crenças supersticiosas. Então, amigos ouvintes e internautas, nos programas anteriores, nós estudamos aqui as informações, o pensamento de Allan Kardec acerca dos milagres, que nada de sobrenatural existe, em que, na verdade, são fatos ainda que a ciência busca desvendar. E Kardec, ele começou o capítulo dele nos ensinando que milagre, a gente tem por essa acepção da palavra, como milagre sendo algo sobrenatural, algo que é uma derrogação ou das leis da natureza ou das leis divinas. E Kardec, ele vai estudando que isso, na verdade, sobre essas questões, possui uma explicação natural para esses fenômenos, de que nada de sobrenatural, de maravilhoso existem. E ele continua o seu pensamento e o seu estudo nos informando que há uma interação também do mundo espiritual com o mundo material. E nós até trouxemos a exemplificação nos programas anteriores do próprio estágio de Lázaro, do processo de letargia que Lázaro se passava e que, na verdade, Jesus não devolveu a vida a ele. Ele apenas tirou Lázaro daquele estágio em que ele se encontrava e que, para isso, existia uma explicação física, ou seja, uma vez encerrada a vida, não havia como Jesus realmente trazer Lázaro de volta para a vida. O que aconteceu, na verdade, é que Lázaro não estava morto, e sim, ele estava em um estágio de letargia. E Kardec, ele continua também na sua explicação, entrando sobre os fenômenos espirituais, e nós nos lembramos também do próprio evento das mesas girantes, em que Kardec vai estudar aquele evento e a partir daí começa a desvendar essa relação do mundo espiritual com o mundo material, e ele identifica que naquele fenômeno das mesas girantes havia uma causa inteligente, pois sendo a mesa um objeto inanimado, sem vida, sem inteligência, como aquele objeto poderia dar uma resposta inteligente? Então, para os curiosos e para aqueles menos esclarecidos, aquilo ali poderia ser considerado um milagre, um fato sobrenatural, um fato maravilhoso. Mas para Kardec, que era um estudioso, um físico, uma pessoa inteligente, um cientista, ele começa a estudar e vê que naquele fenômeno, na verdade, não existia nada de maravilhoso e sobrenatural, apenas a ação dos espíritos sobre aquele evento. E nesse item 6, Kardec, ele vai dizendo que os espíritos agem sobre a matéria, que há essa e esses efeitos que a princípio
parecem sobrenaturais, eles na verdade são produzidos com o auxílio dos espíritos. Mas que, na verdade, essa ação, essa atuação dos espíritos, em nenhum momento derroga as leis divinas ou as leis da própria natureza. Como Kardec diz aqui, porém, desde o momento em que esses agentes estão na natureza e as manifestações ocorrem em virtude de certas leis, não há nada de sobrenatural ou de maravilhoso, porque está tudo dentro da própria permissão em que existe dessas leis, das regras dessas leis e da própria permissão divina. Então, na verdade, nada mais há do que um fato do ponto de vista espiritual e material explicável. E muitas vezes nós achamos também que os espíritos agem nas nossas vidas, seja através das obsessões ou através dos auxílios dos benfeitores espirituais, em que esses espíritos vão modificar os desígnios de Deus ou vão modificar atos que estão previamente programados nas suas linhas gerais, nos atrapalhando ou nos beneficiando. É como se nós colocássemos a responsabilidade dos atos das nossas vidas através das ações dos espíritos. Muitas vezes nós dizemos que minha vida não está dando certo, eu não consegui aquilo, porque de alguma forma algum espírito me atrapalhou, algum espírito atuou de uma forma negativa me prejudicando. Mas a ação desse espírito, se ela aconteceu, é porque tinha permissão nas leis da natureza ou nas leis de Deus. Então não existe nada que aconteça em nossas vidas, por mais que haja uma ação, por mais que haja uma influência do plano espiritual, sem que Deus permita isso e sem que dentro das próprias regras da natureza isso seja permitido. Então, em outras palavras, nós muitas vezes nos responsabilizamos os desacertos das nossas vidas sobre a ação dos benfeitores espirituais. E, em contrapartida, de um outro lado, de um outro ponto de observação, nós também queremos que Deus venha produzir um milagre em nossa vida. Queremos que o nosso anjo da guarda venha resolver aquelas questões, venham tirar aquelas dificuldades, aquelas provas, como se isso pudesse ser possível. Se está previsto na lei da natureza, na lei divina, isso vai acontecer. Eles vão nos ajudar, eles vão nos favorecer através da nossa prece, através dos nossos pedidos. Mas milagre mesmo, ele não vai acontecer como a gente pensa. Se a gente está passando por uma dificuldade, se a gente está passando por uma doença, a gente muitas vezes pede a Deus, mas há todo um contexto que vai nos favorecer para que aquele problema seja resolvido, para que a gente passe por aquela situação, sem que isso necessariamente aconteça como se fosse um milagre, algo sobrenatural. Então, se a gente ficou curado, todo um contexto nessa situação que nos favoreceu para isso. Estava permitido nas leis de Deus que a gente passasse por aquela prova e ela tivesse o fim. Porque muitas vezes as pessoas pedem e não são atendidas naquilo que pediram. Então, por que Deus, de alguma maneira, os nossos benfeitores, eles agem em algum momento, ou na nossa própria vida, ou na vida de um nosso semelhante, e aquela pessoa atinge aquilo que a gente chama de graça? Aquela pessoa conseguiu aquela graça, ele foi atendido naquilo que ele estava pedindo. É porque tinha permissão e que aquilo era o melhor para ele. Da mesma forma, quando isso não acontece, quando a gente não recebe aquilo que a gente estava esperando, o fim daquela prova, o fim daquele sacrifício, o fim daquela dor, é porque Deus tem um propósito para a gente com a continuidade daquela prova. Então não há nada de miraculoso, não há nada de sobrenatural nisso, e todas as vezes também em que não acontece aquilo que a gente estava esperando, não quer dizer que Deus nos tenha abandonado ou que os nossos benfeitores espirituais não tiveram o pretenso poder ou a possibilidade de derrogar aquela lei, de modificar aquele fato. Então a gente começa a compreender que os espíritos, eles não possuem o poder de derrogar as leis, seja para nos beneficiar ou seja para nos prejudicar. Muitas vezes também a gente identifica as pessoas
chegam aos centros espíritas ou ao atendimento fraterno, na orientação espiritual, informando que foram alvo de feitiçaria, que foram alvo e aquela feitiçaria está prejudicando a sua vida. E aí, quando a gente começa a fazer o estudo desse texto, quando Kardec vai trazendo essas observações para nós, a gente sabe que se nós estamos passando por aquilo, é porque Deus permitiu, e não porque aquele feitiço tem um poder de derrogar a própria proteção de Deus e dos nossos benfeitores em nossas vidas. É lógico que a gente respeita e a gente deve ter a disciplina necessária e também o comportamento para a gente se precaver de certas situações. Mas a gente não pode dar um pretenso poder superior a Deus aos espíritos superiores ou inferiores. Tudo que acontece em nossas vidas, de alguma maneira, está dentro das leis de Deus e das leis da natureza. Mas, amigos ouvintes, você está aqui comigo, André Afonso Monteiro, estudando a obra Gênese, no programa Luz na Penumbra, hoje no capítulo 13, no itens 6 e seguinte. E, amigos ouvintes e internautas, aqui no item 7, Kardec continua dizendo, né? Contudo dirão, vós admitis que um espírito possa levantar uma mesa e mantê-la suspensa no espaço sem um ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? E, amigos ouvintes, nós já comentamos isso aqui hoje e também nos programas anteriores, porque é assim que Kardec começa a estudar os fenômenos espíritas, justamente no evento das mesas girantes. E aqui ele faz essa pergunta, um espírito que mantém uma mesa suspensa e essa mesa dá respostas inteligentes, isso não seria uma derrogação da lei da gravidade? E ele continua, sim, da lei conhecida, mas conhece-se todas as leis? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma máquina pesada transportando muitos homens poderia vencer a força da atração? Isso não pareceria maravilhoso, diabólico aos olhos do homem comum? Há um século, aquele que se propusesse a transmitir uma mensagem a 3.000 quilômetros e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. Se conseguisse fazê-lo, teriam acreditado que ele tinha o diabo às suas ordens, uma vez que então só o diabo seria capaz de andar tão depressa. Entretanto, atualmente reconhece-se que o fato não só é possível, como parece absolutamente natural. Assim, porque um fluido desconhecido não poderia, em certas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar a ação da gravidade, assim como o hidrogênio contrabalança o peso do balão, é exatamente o que acontece no caso em questão. Então, amigos ouvintes, Kardec aqui vai citando os exemplos para nós. Ele começa falando da questão das mesas, dos espíritos poderem manipular os objetos. E ele diz, faz uma pergunta, isso não seria uma derrogação da lei da gravidade? Ele vai dizer, sim, se você só conhece a lei da gravidade, isso é uma derrogação. Mas nós conhecemos todas as leis da natureza para poder saber se isso é uma derrogação ou não. Então ele vai citando outros exemplos aqui. E hoje nós podemos nos comunicar, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, quase que simultaneamente, quase que online, com uma pessoa do outro lado do mundo, do outro lado do planeta. Se nós não conhecêssemos essa possibilidade, isso também seria uma derrogação das leis da natureza, das leis físicas. Porque e ele até cita o exemplo, né? Vamos dizer que isso, há um bom tempo atrás, há um século atrás, vamos dizer que a gente poderia, através de um aparelho celular, fazer quase tudo, operações financeiras, se conectar, conversar com as pessoas, através de vídeo. Então isso, a gente não pode nem ir muito longe, né? Alguns anos atrás, a gente imaginar que a gente poderia conversar com uma pessoa do outro lado do mundo por um aparelho de celular e por vídeo, você vendo a pessoa lá do outro lado, isso seria, quem afirmasse isso poderia ser taxado de louco. E quem conseguisse, isso é uma coisa sobrenatural, é um milagre. Porque nós não tínhamos o conhecimento necessário para dizer se isso realmente é possível ou não. Mas o que está querendo dizer para nós é que na medida que o nosso conhecimento vai avançando,
na medida que nós vamos desenvolvendo o nosso lado científico, aquilo que a gente acha que é milagre, aquilo que nós achamos que é um fato extraordinário, ele começa a receber explicação através da própria ciência. E é por isso que a gente precisa sempre caminhar lado a lado, a ciência com a religião, porque quando um avança, ele vai, de alguma maneira, encontrar uma reciprocidade no outro segmento. Então Kardec coloca isso aqui para nós. Tem fatos que a gente hoje acha que é extremamente maravilhoso e extraordinário, mas que com o passar do tempo, com o nosso conhecimento, a gente vai ver que aquilo ali nada de sobrenatural e de maravilhoso tinha. Ou seja, quem poderia imaginar que um dia um homem poderia desenvolver uma máquina que voasse? Hoje isso é perfeitamente natural, mas há um tempo atrás não se tinha conhecimento. E quem fizesse isso poderia ser taxado de louco. Kardec continua aqui no item 8. Os fenômenos espíritas, estando na natureza, eles se produziram em todos os tempos, mas precisamente porque seu estudo não podia ser feito pelos meios materiais disponíveis pela ciência ordinária, permaneceram muito mais tempo do que os outros fenômenos no domínio do sobrenatural, de onde agora o Espiritismo os fez sair. Então aqui nós colocamos os fenômenos de materialização, podemos citar como exemplo, as curas espirituais, todos esses fenômenos que a princípio, quem não conhece a possibilidade da manipulação dos fluidos, do magnetismo, sem esse estudo, vai se dizer que aquela pessoa ou é um feiticeiro ou é um bruxo. Mas a partir do momento que o Espiritismo nos fez conhecer dessas informações, se passa a estudar essa possibilidade da manipulação dos fluidos, a gente vai ver que nada de sobrenatural tem, que é uma ação do mundo espiritual perfeitamente possível, procedendo assim essa ressonância no mundo material. Isso nada de sobrenatural possui. Então ele continua, baseando-se em aparências inexplicadas, o sobrenatural dá livre curso à imaginação, que vagando pelo desconhecido gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional fundamentada nas leis da natureza estabelece um freio aos desvios da imaginação e destrói as superstições, reconduzindo o homem à realidade. O Espiritismo, longe de ampliar o domínio do sobrenatural, restringe-o a limites extremos, arrebatando seu último refúgio. Se ele faz crer na possibilidade de alguns fatos, ele impede que se acredite em muitos outros, porque demonstra no campo da espiritualidade como faz a ciência no campo da materialidade, o que é possível e o que não é. Entretanto, como não tem a pretensão de dizer a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são da sua competência, ele não se coloca como regulador absoluto do possível e deixa de lado os conhecimentos que o futuro reserva. E aqui, meus amigos, eu até vou citar um exemplo de um amigo meu que ele tinha uma simpatia muito grande pelo espírito de Sheila. E esse espírito, as pessoas informavam que quando ela dava uma comunicação, o ambiente ficava perfumado, exalava aquele perfume no ambiente. E ele, como era muito simpático a ela, um dia ele do nada sentiu um certo aroma na casa dele. E ele automaticamente fez a ligação. Deve ser o espírito de Sheila que está aqui me visitando, alguma coisa assim. E ele, com o passar do tempo, ele foi descobrir que na verdade não era, que era uma vizinha que usava um perfume, e aí aquele perfume entrava no ambiente doméstico dele. Então aquilo que ele achava que era algo espiritual ou sobrenatural, na verdade nada mais era do que um evento comum. E ele assim, achando que Sheila estava lá fazendo uma visita para ele, enfim. Depois nós demos até bastante risadas em relação a isso. Mas muitas vezes também nós... e esse exemplo foi utilizado para isso, a gente coloca assim certos fenômenos como se eles fossem fenômenos espirituais, mas na verdade são fenômenos físicos que têm uma certa explicação e não teve a ação de um espírito ali naquele momento.
Às vezes é um barulho na nossa casa, às vezes é algo que a gente acha estranho, é algo que sumiu, é algo que a gente, de alguma maneira, não consegue uma explicação naquele momento, e a gente fala, se eu não estou achando uma explicação material para isso, isso é algo espiritual, né? Às vezes acontece isso, some alguma coisa, ou um arquivo é deletado, a gente fala assim, os espíritos vieram aqui e fizeram isso, não é possível, porque estava aqui, não foi eu que mexi, mas quando a gente vai fazendo a investigação, a gente acaba identificando a própria causa material ali naquele fato, e então aquilo sai, na verdade, da intervenção dos espíritos e vem para uma explicação física, uma explicação orgânica, ou seja, não teve nenhum tipo de interferência, não teve nenhuma ação. Isso também a gente identifica muito nos casos de obsessão. Às vezes a gente faz um ato ou a gente tem um comportamento, e muitos exemplos disso também, quem trabalha com orientação, com atendimento fraterno, também consegue identificar isso. Às vezes as pessoas elas têm um determinado comportamento ou acontece alguma coisa na vida delas e elas vão dizer que aquilo ali aconteceu por uma influência de um espírito. Tem um caso também de uma pessoa também que compareceu uma vez no atendimento fraterno e ela estava passando por um evento, ela sentia vontade de cometer um determinado tipo de vício e ela dizia que ela não tinha força para enfrentar aquele vício, de mudar aquele comportamento, porque, segundo ela estava sob a ação dos espíritos. E quando se foi fazer a investigação dos espíritos obsessores, então ela estava responsabilizando aquela conduta, dando o crédito como se fosse a culpa por aquela conduta de vícios, aqueles desregramentos que ela cometia, segundo ela, eram ações dos seus obsessores, dos malfeitores espirituais. E quando se foi fazer a investigação, quando se foi estudar, e a própria revelação do plano espiritual foi no sentido de que não havia, na verdade, nenhuma influência. É que a vontade daquela pessoa era tão grande que ela não conseguia vencer aquele mal pendor. Então, ou seja, ela tinha uma dificuldade, e muitas vezes acontece isso, nós temos uma dificuldade de vencer alguma falha no nosso comportamento, alguma falha na nossa conduta, e a gente acaba responsabilizando os espíritos, como se a gente não conseguisse vencer aquele ato ou aquela falha viciada por conta de uma ação dos espíritos. E em muitos casos, é lógico que na maioria das vezes isso realmente acontece, os espíritos exercem uma influência grande em nós para que a gente vá cometer aquilo, mas em muitos casos, às vezes não tem influência nenhuma, ou eles ainda se aproveitam daquela nossa vontade para potencializar para que a gente venha fazer aquilo. Então, e à medida que a gente vai que a gente vai fazendo esse esclarecimento, e até de acordo com o estudo que nós estamos fazendo aqui da obra Gênesis, a gente vai ver que os espíritos têm sim uma influência sobre a matéria, mas que nem tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz, que é por ação dos espíritos, nem sempre realmente há essa ação, principalmente quando é no caso dos nossos vícios, das nossas dificuldades. Então isso faz com que a gente assuma a responsabilidade pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, não simplesmente a gente faça essa transferência. Se eu estou cometendo esse erro, é porque os espíritos obsessores estão fazendo com que eu faça isso. Não, nem sempre isso acontece. Nem sempre essa regra é específica. Nem sempre é desta maneira. Então a gente tem que observar, a gente tem que ter a força de vontade, até porque os benfeitores espirituais, em O Livro dos Espíritos, vão dizer para nós que a gente tem condições de vencer os nossos vícios, mas que muitas vezes a nossa força a nossa força de vontade é só da boca para fora, porque lá no nosso interior a gente ainda sente prazer naquele desregramento. E aí a gente faz essa transferência de responsabilidade. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é daquele espírito obsessor que está me levando àquela prática. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre, quando damos continuidade ao estudo desta obra que contém a teologia espírita. Aqui estamos já no capítulo 9 da primeira parte, no item 16, que já iniciamos, e contamos hoje, para nossa alegria e gratidão, com o nosso querido irmão, amigo, Newton Salles, engenheiro, que trabalha no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, vice-presidente da casa. Newton, muito obrigada, querido, por estar aqui, aceitou o nosso convite. Muito obrigada por nos trazer as carinhosas e lúcidas observações no estudo que vamos fazer. Muito obrigada. Nós agradecemos, Nádia, pelo convite muito honroso, né? Que esperamos poder contribuir com a nossa participação. Certamente vai ser também uma grande oportunidade para nós nesse trabalho, porque sempre que estudamos, né, se desdobra sempre uma visão diferente. Exatamente. Né? Adentramos cada vez mais o conteúdo, né, da informação, do saber, e esse mergulho é muito importante, né? Não só para nós, como para todos aqueles que vão compartilhar conosco esses estudos, né? Exatamente, você sabe que é por isso que nós precisamos sempre voltar a estudar as mesmas coisas. Elas não serão as mesmas para nós, porque nós não seremos os mesmos para elas. Isso, quem nos disse foi um filósofo pré-socrático, o Heráclito, foi aquele que disse: nenhum homem passa 2 vezes pelo mesmo rio, porque o rio está diferente, o homem está diferente, e Verdade. Isso vale para tudo e vale inclusive aqui para o nosso estudo. Vamos aproveitar então, já com essa deixa, nós já estudamos o início do item 16, nesse item 16 do capítulo 9 da primeira parte desta obra. Então nós vamos juntos reler os parágrafos iniciais e depois damos sequência. Eu vou ler os 2 ou 3 parágrafos iniciais, depois você continua. O item 16 trata do castigo, tratado do ponto de vista da teologia católica e, naturalmente, aqui com o contraponto de nosso querido codificador Allan Kardec. O castigo segue por toda a parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles. Nem paz, nem repouso, transformadas em amargores as doçuras da esperança, que se lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no ato mesmo de pecarem, e sua vontade galvanizou-se no mal. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e sê-lo-ão para sempre. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra o Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Você quer fazer algum comentário a esse respeito, Newton? Pois, né, mas vemos aqui, né, esse olhar que se lança sobre a justiça divina, né, como implacável, né, como uma situação em que não nos permite, né, esse olhar ainda é um olhar de muita punição, punitivo, né, que não estabelece possibilidade do espírito se redimir, né.
E nós vemos, né, que isso se contrapõe, né? Tudo aquilo que nós entendemos e aceitamos como a bondade de Deus, né? Que é de infinita sabedoria, né? Amor e justiça, né? Então, é muito importante contextualizar isso, porque muitos de nós ainda temos esse viés de acharmos-nos punidos, acharmos-nos incapacitados de progredir, né? O processo da culpa, né, pelos erros cometidos, nos leva, muitas vezes, né, a cairmos no processo da depressão, que decorre muito dessa baixa autoestima alimentada pelo sentimento de culpa, que nos leva ao sofrimento muito grande, a algumas comorbidades que aparecem em razão disso, né? Por isso, é importante nós falarmos sobre isso, né? Para que possamos trazer alento aos corações, né? Para saberem que efetivamente a justiça divina, né, é todo amor, né? E que certamente isso que aqui está colocado é para nós uma lição importante para refletirmos que isso se contrapõe, né? Exatamente. Agora, por que essa compreensão tão diversa e que desafia a lógica, né? O bom senso até, porque você mesmo disse que isso aqui contraria o conceito Deus, que é de puro amor. Na definição de João, Deus é amor, né? Então, o que está aqui por trás é que a teologia católica não é uma revelação. O Espiritismo é uma revelação, mas a teologia católica não é uma revelação. E por isso, aqui está presente o que a psicologia chamaria de uma projeção dos homens que, de boa vontade, estudando bastante, mas que projetaram-se nesses construtos, né, de sua própria autoria, e então nós vemos aqui que o Deus é vingativo, que o Deus não se enternece diante do erro do filho. Isso reflete muito, né, certamente, ao interpretar os escritos, né, teve o viés de personificar a vontade de Deus, como se, traduzindo, né, como se Deus agisse como nós, né? Exatamente, por isso que é a projeção do projeção, homem. Né, do homem, né? Exatamente com seus erros, com suas culpas, com suas dificuldades. Eles projetaram isso, e também há uma coisa que é, de certa forma, para trazer para aqueles que estavam tomando contato com isso, um certo restringimento, um certo constrangimento para não avançarem no processo das suas descobertas, né? Exatamente. Porque sabemos que isso, né, teve no iluminismo toda a sua abertura, mas antes disso foi muito doloroso. Dogmático, né? Não é isso? Porque assim, você não precisa pensar, porque tudo já foi pensado por você, no seu lugar, né? Então, é por isso que isso está aqui colocado como uma incoerência, uma inconsistência da parte de Deus, o que é absolutamente inaceitável, né? Perfeito. Vamos seguindo, então? Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmesurado da sua ambição, esforçaram-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Também por isso procuraram, por todos os meios, promover a perda das almas pelo Cristo resgatadas. O artifício e a importunação, a mentira e a sedução, tudo põe em jogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perda. Pois é. E aí? Estávamos comentando exatamente por isso, né? A vinda do Cristo, né, foi exatamente para resgatar o homem desse sentimento de pecado, de estar acreditando-se perdido, né? E ele veio exatamente para aqueles que estavam enfermos do corpo e da alma. Está dito aqui, olha, ele cumpriu, apesar disso, de todos esses supostos demônios, que são os seres decaídos, né, na teologia católica, ele cumpriu os desígnios para a salvação e glória da humanidade. Não é? Mas você veja aqui como esses seres decaídos, que na teologia católica são anjos, que
já foram perfeitos, porque por essa linha teológica eles foram criados perfeitos. Mas alguns, apesar de serem perfeitos, revoltaram-se, o que já é uma incoerência, porque se você é perfeito, você não vai se revoltar. E como é que Deus ia criá-los perfeitos, perfeitos, né? Para depois deixar que eles caíssem. E depois que caíssem, não pudessem mais se reabilitar. Está aqui, a reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. Quer dizer, Deus não só permitiu que alguns filhos decaíssem, como os manteria nessa condição para sempre. E é muito interessante, né, perceber, porque aí há uma consideração que Deus privilegiou alguns dos seus filhos, criando-os perfeitos, quando na verdade isso contraria o princípio do processo evolutivo, né? E da justiça divina, da igualdade, né? Nós vemos aí, quer dizer, esses seres criados segundo essa teologia, né, já perfeitos, foi-lhes permitido fazer opções, e eles tomaram opções equivocadas, quer dizer, então efetivamente não conquistaram essa perfeição. Não. Porque se tivessem conquistado... Ou foi uma outorga. Uma outorga. Foi uma outorga. Quando é uma outorga, você não tem autonomia, você não tem o protagonismo de ter adquirido. Isso exatamente fala do porquê, né? Acreditarem que era possível isso, né? Pois é. Como se eles foram-lhes concedido a condição de espíritos perfeitos, mas sem que eles tivessem conquistado isso. Exatamente. E depois, os seres decaídos... já terem sido perfeitos, mas em sendo decaídos, revoltados, criaram um espaço próprio em que estavam invectivando contra Deus, contra o Criador, né? Então, a situação do inferno em que alguns decaídos saíam, alguns ficavam dentro do inferno, outros saíam do inferno para seduzir os homens e levá-los para esse sofrimento eterno, lá com os forcados, com aqueles tonéis de azeite fervendo, para eles ficarem lá para sempre, essas vítimas inocentes, não é isso? Então, é toda uma incoerência em função dessa projeção que está aqui evidenciada e que está dita aqui também, com os meios ou as estratégias, o artifício, a importunação, a mentira e a sedução, que são traços de abordagem do processo que nós espíritas estudamos como processo obsessivo. Não é isso? Com certeza. Nós estamos aqui juntos estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, o programa Luz na Penumbra, estudando esta obra, hoje recebendo a presença querida do nosso irmão Newton Salles. Então vamos seguindo aqui no item 16. E como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem com inimigos tais não pode deixar de ser uma luta sem tréguas, do berço ao túmulo. Que armas são essas, né? Que inimigos são esses? São os seres decaídos que usam armas, o artifício, a importunação, a mentira e a sedução. Eles fazem isso, só que não são anjos decaídos, são seres como nós, não é isso? É verdade. Nós devemos contextualizar aqui, né, sempre esse contraponto que a doutrina nos esclarece, né, para que nós possamos não só fazer uma leitura dessa visão ainda, né, de certa forma, adotada pelos nossos irmãos, né? E nós certamente também corroboramos com isso ao longo das nossas existências. Vivemos, né, constrangidos por essa interpretação, por essa visão, por esse posicionamento, né? E aí nós vemos que como é consolador, né? Saber que a doutrina espírita nos coloca e nos esclarece a respeito de que todos nós temos oportunidades iguais, desde a criação, e que por nosso protagonismo, pelos nossos méritos, nós vamos conquistando gradativamente o nosso despertar,
a percepção de que somos, né, de que somos e podemos ser cada vez melhores, né, na medida em que fazemos opções adequadas, né, e que, na verdade, tudo isso que aqui está dito como a mentira, a importunação, a sedução, em verdade, são todos, digamos assim, desafios e que o Espírito... São traços nossos, que o Espírito traz consigo, né, por conta de ter amealhado isso em outras existências, e certamente esses desafios ressurgem em nossas vidas, nos convidando exatamente à superação desses obstáculos que estão em nós, não estão no outro, não estão fora de nós, não estão na sociedade, estão muitas vezes e quase sempre em nós. Quando vem de fora, de alguma forma, é um convite para que nós revisemos, porque ainda não está efetivamente consumado e consolidada a nossa postura perante esse entendimento, né? Essa atitude. Né? Pois é, a figura do demônio em si não existe, ele não tem realidade ontológica, quer dizer, ele não se banca a si mesmo, né? Então, desse ponto de vista, como eles não têm realidade ontológica, então quem são os demônios? Aqui a nossa doutrina nos ajuda a entender isso. São os nossos defeitos. Exato. Quem alimenta os nossos demônios? Nós mesmos. Porque não providenciamos a nossa transformação íntima. Verdade. Tentando lutar nessa arena contra o homem velho, que é o detentor, lamentável detentor, da mentira, da hipocrisia, da importunação e de todos os outros estratagemas e todas as outras estratégias de que se valem as criaturas no mundo material e no mundo espiritual, dessa, às vezes até uma exacerbação dos nossos defeitos. Sabe, Nádia, vejo que nós temos que contextualizar isso muito bem, no sentido de que nós, como dissemos, não podemos atribuir a outrem isso. Porque isso tudo que aqui está e como se demonstra em nossas atitudes é um construto nosso, né? Ao longo de todas as nossas experiências. Exatamente. Trazemos isso conosco, em nosso íntimo, ainda por se resolver. Por isso é que se reapresentam, às vezes com matizes diferenciados, né? E oportunamente no núcleo familiar ou no núcleo de amigos, na casa espírita, que se estende, né? Esse ciclo vai se estendendo cada vez mais, de maneira que nós possamos realizar esse amadurecimento, né? Com as experiências que se apresentam. Isso. Né? Pois é, e você veja, o Newton, essa situação que se nos apresenta é em função de nós sempre querermos, que esse é um outro viés de um traço psicológico do homem que está aqui em nível de expiação e provas, ele terceiriza a responsabilidade. Né? O problema está sempre fora de nós. A responsabilidade, a culpa é sempre do outro. Às vezes até é do clima, não é isso? Às vezes é da cadeira, quando a mãe diz, mas que feio que a criança tropeça na cadeira, mas que feio, essa cadeira está aí. Nós temos esse veso de terceirizar a responsabilidade. Aqui também. São os seres decaídos que nos importunam, eles é que nos seduzem. Não, o próprio Kardec vai dizer aqui no primeiro capítulo da segunda parte, ele vai fazer um estudo sobre a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, o espírito é que é fraco. Verdade. Nós é que somos fracos e estas são as nossas fraquezas que nós alimentamos. A gente pode até fazer uma correlação com as nossas atividades mediúnicas, sim, né? Se possível. Perfeitíssimo. Porque como lidamos com a questão da mediunidade na casa espírita, né? Nós vemos muitos depoimentos de nossos irmãozinhos que recebemos com todo carinho e respeito nas nossas reuniões mediúnicas, né? E que nos falam de que se quedaram com os desafios da vida, cederam aos convites, né? E sofrem tremendamente, apresentam seu sofrimento, as suas dores, né? Trazendo as suas lamentações em decorrência de estarem sentindo-se fracassados na experiência. E não se acham capazes de se reerguerem. Exatamente. Não se acham merecedores da graça divina, da bênção. E quando
ouvimos os seus lamentos e dialogamos fraternalmente com eles, que eles percebem que é possível isso, que eles não estão abandonados, não estão perdidos, né? E uma luz nova se acende para eles, da esperança. É a né? esperança. E essa luz então, da esperança. Não estão perdidos. Isso. E isso seja, né, um grande alento, né, que certamente proporciona a esses espíritos adentrarem um outro nível de consciência para serem amparados, né, que começa o trabalho pelos trabalhadores espirituais que os acolhem, depois na casa espírita, né, onde eles são ali atendidos, ou nas outras instituições, né, e depois então, quando se despertam e percebem que é possível, que os erros são todos eles decorrentes das escolhas equivocadas, mas que efetivamente podemos fazer novas escolhas. Sim, claro. E construir um novo destino. E fortalecidos. Para, revigorados, empreenderem a continuidade da vida, da marcha, né? Verdade. Então, efetivamente, Newton, e você, ouvinte que nos acompanha, efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício. Aqui não é a própria criatura, são eles que construíram o mal. Os seres decaídos, os anjos decaídos chamados. Os mesmos que por longos séculos se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tirânica influência nas regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Olha que alerta, importante, né? Aqui, né? Importante esse alerta, né? Então vamos parar aqui. Vamos parar aqui para nós fazermos o comentário, né? Porque vemos que ainda, né, nós como humanidade, que vivemos as experiências em vários credos, né? Muitas vezes aceitamos esses convites e consideramos que eles eram aqueles, a verdade absoluta, né? E, de certa forma, fizemos coro com isso, né? Não só conivimos com o pensamento, mas com atitudes, sim, né? Com atitudes sectaristas. Atitudes sectaristas. Por isso que hoje ainda nós temos que ter muita vigilância quando agora, diante, né, do Consolador Prometido, adentrando os ambientes da casa espírita, muitas vezes nos tornamos, né, é preciso que tenhamos um cuidado de não sermos aqueles que levamos a discórdia para a casa espírita. Exatamente. Que não levamos a dissídia, né? Que tenhamos a vigilância de ter um olhar, porque se trazemos isso como um construto, precisamos reprogramar nossa consciência, exatamente, rever ponto de vista, os valores, diante dessa mensagem iluminada que é a doutrina espírita, que nos traz um enfoque, uma percepção clara, né, da vida espiritual, da nosso compromisso pretérito, presente e futuro, né? Tudo isso nos alerta, né, da importância que é da nossa vigilância, né, como trabalhadores, como, de alguma forma, que estamos na casa espírita oferecendo o nosso esforço. É preciso termos cuidado, né, para nossas atitudes, né? Do contrário, Newton, nós mesmos podemos estar agindo na casa espírita, no lar, na sociedade, enfim, no âmbito do trabalho, como esses chamados espíritos ou anjos decaídos, insuflando a hipocrisia, a mentira, a bajulação e todo esse cortejo de defeitos nossos, nós podemos estar atuando como esses anjos, esses seres decaídos atuam junto de nós aqui, segundo a teologia católica. Devemos lembrar, né, Nádia, que nenhum de nós, né, está livre de ter errado. Exatamente, exatamente. E se tivemos essa postura outrora, incorporamos esses personagens, né, de anjos decaídos, né, de certa forma fizemos parte desse grupo, que é preciso que tenhamos essa coragem moral
de assumir que muitas vezes ainda erramos com esse viés, com esse peso do nosso julgamento sobre nossos irmãos, nossos semelhantes, né? E tudo isso faz com que nós tenhamos a vigilância dobrada a respeito, já que agora conhecemos, né, a importância que é do nosso compromisso, né, com a verdade, né, que nos traz o Evangelho, que Jesus nos apresenta como uma luz para que possa iluminar nossos caminhos. Nossos caminhos. Nós estamos encerrando o nosso encontro deste nosso estudo, agradecendo a Newton Salles, nosso querido irmão, companheiro, que esteve aqui conosco, nos oferecendo o fruto dos seus estudos e os lúcidos comentários doutrinários nesta obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós que agradecemos, Nádia, muito obrigada, pela Newton, oportunidade que nos enseja, né, de mais ainda, né, adentrar esses conceitos, esses conteúdos, estudando um pouco mais. E junto com você, muito melhor. E com você também, amigo ouvinte, que esteve conosco, e nós vamos nos encontrar no nosso próximo encontro aqui na Rádio Rio de Janeiro, Luz na Penumbra, estudando esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.